isso tá errado. Trama confusa. Trama confusa é meu. Parece um pouco da falta de coerência, não é? Você pode fazer uma trama que é absolutamente coerente e por isso confusa. E às vezes, dependendo da forma como você faz, quanto mais coerente ela for, mais confusa ela fica. Especialmente se você for uma pessoa que improvisa, né? Tipo a banda do Doug Funny. Tipo, se você for uma pessoa que... Cada uma tocando uma música diferente. Se você improvisa muito, pode acontecer de, pra os seus improvisos fazerem sentido, a trama inteira ficar completamente nada a ver. É uma coisa que pode acontecer, especialmente. Então, assim, mas o Marcelo tá de novo defendendo o planejamento. É isso, de novo, toda vez. É sempre isso que eu vou fazer. Você tem que planejar, inclusive, pra improvisar direito. A questão é o seguinte, quando você tá construindo uma narrativa longa em conjunto, é muito difícil, e nesse caso do RPG especificamente nem é recomendado, que você já esteja com tudo pronto e escrito, né? Afinal, você está narrando uma campanha de RPG, você não está escrevendo um livro. Os seus jogadores não são leitores, eles são coautores. Você está escrevendo junto com todo mundo. Mas isso torna mais difícil manter a história fazendo sentido. Você pensa um arco, uma trama que faz sentido, você sozinho tem ali todas as informações e você faz esse processo, mas aí as pessoas vão participando e agregando coisas para a história e você tem que aprender a ajustar essas coisas todas em conjunto para que elas não fiquem incompreensíveis, né? Esse confuso tem que ser no sentido de incompreensível, né? Das coisas não fazerem um sentido em si mesmo. Então, quando você está conectando arcos, por exemplo, é uma coisa que você tem que fazer em campanha longa, você raramente vai fazer uma campanha que é um arco só, você tem que evitar as pontas e arestas, assim. Muitas vezes você está levando a história para um lado, os jogadores começam a levar para o outro, e pode ser que você fique meio perdido com essa ruptura de planos, pode ser meio traumático até. No Forja do Amanhã lá, o Jesus interpretou lá e matou um NPC que eu tinha pensado para ser um NPC recorrente. Eu poderia ter, tipo, na hora ela fugiu ali, ó, ela teleportou, que não sei o que, bibibi, bobobó, poderia, mas eu vou tirar o processo criativo, a participação do personagem, não faz sentido. Só que isso precisa fazer sentido. Então agora o que eu não posso é daqui a pouco aparecer com essa personagem de novo. Ou aparecer com alguém, tipo, não, porque essa personagem aqui, tudo que eu tinha pensado pra fazer com ela no futuro, vai ter que ser ela ter deixado pronto, não sei o que. É isso que às vezes você tem que tomar cuidado pra não fazer. Então, assim, a minha sugestão pra evitar isso é que você tem que tomar cuidado nos momentos que você tiver essa coautoria, pra você não construir plots narrativos que sejam paralelos demais a ponto da história se perder. Então, assim, se você vai fazer uma sidequest, ou você precisa pensar numa maneira de conectar essa sidequest naquele arco original, ou você precisa deixar claro que essa é uma sidequest. Por quê? Porque eu já vi acontecer, isso recorrente em mesa, dos jogadores começarem a confundir as coisas. Do tipo, não, mas a gente não fez tal coisa. Não, mas isso é uma sidequest, tinha nada a ver com a paçoca. Não, mas é porque fulano... Cara, não é. Se você começar a fazer 3 arcos paralelos diferentes, chega uma hora que as pessoas já não lembram mais o que é o quê. Nossa, mas fulano queria isso. Não, quem queria isso era ciclano. Não, mas então por que a gente tá falando sobre isso? Não sei, cacete. Quem decidiu falar com ele sobre isso foram vocês, entendeu? Então, assim, parece feio falar isso, mas nunca duvide da capacidade dos seus jogadores de não entender alguma coisa. Nunca. Não é um defeito deles, mas é uma questão de disparidade de informação. Você tem toda a informação. Se você anota, inclusive, você tem como consultar aquele material quando você está pensando numa aventura. E muitas vezes você vai construir uma narrativa em cima de conexões entre fatos, entre coisas que aconteçam, e que passam batido para os seus jogadores. E aí, para eles, não vai fazer sentido nenhum. Tipo, por que fulano tem essa informação? Mas em que momento que você me deu alguma coisa para indicar isso? Não, sim, cara, eu falei tal coisa. Então, assim, dentro do jogo, às vezes, se você quiser evitar que as pessoas fiquem confusas ou perdidas, demanda teste. Pô, faz um teste de memória para mim, faz um teste de inteligência, faz um teste de raciocínio. Pô, eu vi aqui, surgiu uma informação importante. Pô, você viu que essa pessoa tem uma tatuagem, faz um teste de memória. Você lembra de ter visto essa tatuagem em fulano, que era tal coisa. Pronto, você começou a dar informação. Você quer fazer isso da maneira mais implícita possível, você não quer fazer isso explícito, né? Vocês assistiram Austin Powers, não? Qual deles? Qualquer um. Tem um personagem... O primeiro é essencial. Qual é o primeiro? Qualquer um deles. Tem um personagem que é o Basil Exposition. E a função do Basil Exposition é justamente de contar todo o arco do filme para as pessoas na forma de explicar pro Austin Powers a missão. E o nome dele é uma piada clara com isso, com os personagens que aparecem nos filmes com a função de apresentar as coisas. Às vezes você não quer fazer isso. Mas se for o caso, se você achar que tá realmente necessário, talvez seja a hora de você dar aquele freio de arrumação, baixar um NPC que conecta todos os arcos, botar ele na frente dos jogadores e falar, bom, gente, agora ele vai explicar pra vocês o que vocês estão confusos. Pode ser que seja preciso. Eu recomendo não fazer, não é o ideal, mas pode ser que seja necessário. O problema da trama, às vezes, principalmente se for uma aventura, por exemplo, de mistério, algum outro tipo de coisa mais relacionada a os jogadores terem que pensar ou chegar a conclusões,
É o mesmo problema que a gente falou quando a gente tá falando de puzzles lá, né? Na cabeça do mestre, muitas vezes, tipo assim, ó, tá óbvio que ele tem que ir do ponto A pro ponto B. Mas na cabeça dos jogadores, muitas vezes, não. Muitas vezes o cara não faz ideia do que tá acontecendo, ou porque o personagem da tatuagem que você falou na aventura passada, eles não notaram, não prestaram atenção, ou mesmo não se recordam, acharam que não era importante, e agora você tá falando de novo na sua cabeça, tipo assim, ó, falei semana passada, então tá claro que eles têm que seguir essa pessoa que saiu com a tatuagem igual. E os caras vão pro outro lado, outro rumo. Isso também acontece muito em aventura sandbox. Porque a aventura sandbox tem necessariamente uma trama. Você tem rumores, você tem coisas acontecendo, igual o Marcelo falou, o tempo inteiro, ao redor, várias coisas acontecendo. Né? E aí o jogador que decide pra onde que ele vai. Você como mestre dá ali, sabe, 10 opções pra ele que tá acontecendo ao redor do mundo dele. E ele que escolhe pra onde que ele vai. Então, se ele for metade do caminho na quest, voltar pra trás e for continuar na outra, precisa ter essa ligação de lembrar o que aconteceu, ou muitas vezes, igual o Marcelo falou, o mundo continuou girando, e aquela quest que eles pararam no meio seguiu e acabou lá na frente porque eles abandonaram ela e ela seguiu sozinha o caminho que ela deveria seguir. Ou precisa ter ali uma série de controle, e aí eu sugiro até controle mesmo por escrito mesmo, muitas vezes, a maioria das vezes quando eu jogo, tanto como jogador quanto como mestre, eu jogo com o Notion aberto, pro Marcelo seria o equivalente ao bloco de notas, mas fazendo ali as anotações de coisas que acontecem, nome de NPC, coisas que estão acontecendo, decisões que foram tomadas pelos jogadores, esse tipo de coisa, para que não aconteça de eu mesmo, como mestre, ficar perdido, tipo assim, putz, tem 12 sessões que isso aconteceu, o que foi mesmo que eu tinha falado que tinha acontecido? E aí o negócio fica perdido e aquilo que você tinha planejado como um mistério já passa a ser um mistério até mesmo pra você, porque você não sabe mais o que aconteceu. Então, acho que anotar e tentar manter ali e aí a gente volta até na coerência, né? Tentar manter uma coerência das coisas que aconteceram na sua história, para que não desande. E da mesma forma, já aconteceu até nas aventuras recentes que eu achava que eles iam resolver o problema rapidinho. Eu planejei uma campanha, a aventura para ir do ponto A até o ponto D. E aí eu demorei o tempo inteiro da sessão do A pro B, porque eles não entenderam o que tinha que fazer. Ficaram matando um zumbi 2 sessões, por exemplo. Porque não entenderam como é que o bicho corria. O mesmo zumbi. Então, paciência, às vezes. E não tinha nem o que fazer, nenhum personagem tinha. E aí, morreu. Pô, então tem que matar ele, porque ele é morto-vivo. Vai matar de novo. Cara, véio. E foi uma merda, porque nenhum personagem tinha conhecimento. Então, assim, a gente falava, porra, não tem nem como eu fazer um teste de memória pra ver se eu lembro o que tem que fazer nesse caso. E aí é foda porque muitas vezes, como mestre, você depende do jogador dar procedimento na história. Você joga ali o gancho e espera que ele morda a isca e você continue a história. E se ele não morder, você tem que se virar, arrumar um jeito de fazer... Didis narrando a viagem na floresta. Ou então você pega o NPC, pega o gancho e enfia na boca do jogador de propósito pra poder fazer ele pegar. Claro, com o máximo de cuidado possível pra não ficar parecendo que você tá guiando a história, pra parecer que ele tem escolhas, mas no final das contas, você tá guiando a história. 90% das vezes, quando você tá dando opção pros jogadores, na verdade, você tá só disfarçando o caminho pra eles voltarem pro caminho original. A decisão já tomada, né? Agora, mais do que a trama confusa ser um problema, é a trama ser confusa desnecessariamente. Porque, e aí a gente já volta lá na sessão 0 e lá nas conversas que a gente tem de feedback. É o seguinte, a galera tá realmente querendo jogar uma campanha de Ilha do Medo? Ou a galera tá querendo ler um livro do Sherlock Holmes? E não importa as pistas que estão lá, porque elas nunca vão montar realmente o mistério. Ou da Agatha Christie, né? Que no final das contas não sabe o resultado, porque ela não falou. Porque não tem pista suficiente. Então, assim, você tem que ver isso daí. Se o pessoal quer jogar, você põe lá. Valeu aí. Valeu por seguir-nos. Turferman. Turferman. Rapaz. Então, assim, ficar colocando coisas confusas desnecessariamente é problema. Eu tenho um problema. Eu gosto de coisas intrucadas. Só que eu tento amenizar isso fazendo o seguinte. Eu tento colocar primeiro as coisas de maneira aberta. Quanto mais certeza você coloca de pista, menos espaço você abre para corrigir erros. Então, quando a sua informação é muito objetiva, você definiu um ponto específico da história. Se você colocou um outro ponto específico bem definido, objetivo lá na frente, esses pontos eles são definitivos. Você não consegue alterar, você não consegue mudar, e aí a gente cai lá na coerência. Mas quando você coloca... Ó, o Marcelo dando um twist carpado de novo. Ainda na coerência. Quando você coloca a informação e ela nem sempre é definitiva, ela fica mais aberta, você primeiro pode colocar mais interpretações. Segundo, você pode confiar no jogador para achar ou não achar. E se ele não achar, você coloca mais informações. Coisas que eles possam, sim, partilhar.
E uma coisa que o pessoal que já jogou mistério comigo, principalmente, faz comigo quando a gente tá jogando é a gente conversa sobre. Por quê? Porque, primeiro, o personagem vê coisas que o jogador não vê. E o jogador imagina coisa que não necessariamente você narrou daquele jeito. Então, para amenizar a falta de entendimento, eu converso com os jogadores como se fosse o raciocínio do personagem deles. E aí a gente troca ideia. Por quê? Porque aí você simula um teste. É como se você estivesse fazendo um teste. E aí o jogador vai falando o que ele tá achando, você vai falando o que pode ser e colocando possibilidades, e aí você vai guiando esse raciocínio de acordo com o que você queria que aparecesse para o personagem dele. E aí você vai tirando um pouco essa complexidade, essa confusão da trama. Mas ela não precisa ser simples, tá? É mais ou menos o equilíbrio, tá? Não quer dizer que trama confusa não pode, tem que ser só o troço simples. Não, mas não é assim, não. Isso que o Vermelho falou. Eu acho que, assim, o problema da trama confusa é a trama confusa acidental, né? A trama confusa que sem ser proposital. Porque é isso, se você lê Agatha Christie, você vai ver um monte de pista falsa que é espalhada ao longo da história justamente para dificultar a parte que é a conclusão. Então, se você vai fazer uma coisa de mistério, de investigação, faz sentido que você solte umas pistas falsas de tempos em tempos justamente para dificultar o processo. Corre-se o risco do pessoal pegar uma pista falsa, achar que é a pista verdadeira, e aí você tem que lidar 2 sessões com isso? Corre-se. Mas é um risco que você tem que estar disposto a correr se você está narrando uma aventura de investigação. Então é sempre bom você ter um caminho para você voltar de uma pista falsa ou facilitar que as pessoas entendam que é uma pista falsa, se por acaso aquilo começa a atrapalhar demais o progresso da história. Ou seja, se a trama ficou desnecessariamente e involuntariamente confusa demais. Né? Exatamente.